Hoje, dia 20 de março de 2026, e o filme de Peaky Blinders finalmente chegou. E eu tenho algumas coisas para falar. Será que ele faz jus à série ou foi só mais uma tentativa de surfar no hype? Hoje eu vou te contar o que eu achei e toda a minha opinião sobre o filme. Se você acompanhou Peaky Blinders, sabe o peso que essa história carrega. As jornadas de Thomas Shelby não é só sobre o poder, é sobre trauma, ambição e controle. Então transformar isso em um filme não é uma tarefa simples. Confesso que minhas expectativas estavam altas e eu acho que isso vale para muita gente. Depois de temporadas tão marcantes, a gente espera algo no mesmo nível ou até maior. Principalmente porque a série sempre teve aquele clima pesado, diálogos fortes e decisões que realmente impactam. O filme começa em 1940 e mostra o poder do exército alemão, que naquele momento estava atacando a Inglaterra, e em especial Birmingham, que é o local dos Peaky Blinders. Visualmente, o filme continua impecável. A fotografia, o figurino, tudo mantém aquela identidade que a gente já conhece. E claro, a atuação continua sendo um ponto muito forte. Mas nem tudo funciona tão bem assim. O ritmo do filme às vezes parece estranho, como se estivesse correndo em alguns momentos e lentos demais em outros. E em comparação com a série, falta aquele desenvolvimento mais profundo dos personagens. E aqui entra um ponto importante. Peaky Blinders sempre funcionou melhor como série, porque ali você tem tempo para construir tensão, explorar personagens e fazer o público sentir o peso das decisões. No filme, isso acaba ficando mais condensado e talvez até superficial em alguns momentos, principalmente no personagem Duke, que é o filho de Thomas Shelby e o herdeiro dos Peaky Blinders. Agora entrando na parte com spoilers. Para você que não assistiu o filme, ainda é melhor parar por aqui. E para você que não liga para isso, pode continuar. A morte de Thomas Shelby é sem dúvida o momento mais impactante do filme. E eu acho que dividiram o público aqui. A morte de Thomas Shelby não é só o fim de um personagem, é o fim de uma história que a gente acompanhou por anos. E o que mais me pegou é que no fundo parecia inevitável. O Tommy nunca foi um homem de paz, ele carregava guerra dentro dele, todos os dias. Então, quando aquele momento chega, não é surpresa, mas ainda assim dói, porque você percebe que todo o poder, toda a inteligência, todos os planos, no final, não salvaram ele dele mesmo. E talvez essa sempre tenha sido a verdadeira tragédia do Tommy. E aí, tem um silêncio que incomoda ainda mais, a ausência do Arthur Shelby, porque o Arthur não era só o irmão dele, era o único que realmente entendia o Tommy, o único que estava ali desde o começo e nos piores momentos. Por um lado faz sentido, o Tommy sempre foi um personagem marcado pelo peso da guerra, pelos traumas e pelas escolhas que ele fez ao longo da vida. Então, de certa forma, esse final traz um encerramento coerente com tudo que a gente viu desde o começo, mas ao mesmo tempo parece que faltou algo. Talvez mais construção, mais tempo para a gente sentir esse momento, porque o Tommy não é qualquer personagem, ele é o personagem. E aí entra outro ponto que me incomodou bastante, a ausência do Arthur Shelby. Para quem não sabe, o ator Paul Anderson decidiu não participar do filme, e isso pesa muito, porque Arthur não é só um personagem secundário, ele é praticamente o braço direito do Tommy. A relação dos dois sempre foi uma das coisas mais intensas da série. Sem ele, parece que falta um pedaço importante da história. Fica um vazio, principalmente em um momento tão decisivo como esse. No fim das contas, o filme tenta encerrar uma história gigantesca. Entrega um visual incrível, mantém a essência em vários momentos, mas também deixa lacunas, como a morte de Thomas Shelby traz um fim coerente, mas talvez não tão impactante quanto poderia. E a ausência do Arthur Shelby pesa mais do que deveria, porque tira um pedaço importante da alma da história. Então, no geral, é um bom filme, mas não chega a ser um final definitivo que muita gente esperava. E talvez
isso diga mais sobre a própria história do que sobre o filme. Algumas jornadas são tão intensas que nenhum final consegue fazer jus, e Peaky Blinders é uma delas.